Quando a gente fala sobre aposentadoria, uma grande parte da população aí, ela tem a seguinte ideia: eu vou comprar algumas casas, 2, 3 casas, e quando eu me aposentar, eu vou viver de aluguel, vou ficar recebendo aluguel dessas casas e fico tranquilo e assim eu vou passar minha aposentadoria. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que existe outra alternativa, que se você gosta do mercado imobiliário, que você também pode viver de aluguel, você pode investir no imóvel e receber aluguel, que não seja você comprando uma casa diretamente. Eu vou falar sobre os fundos imobiliários. Nesse vídeo eu vou fazer uma comparação entre você ter uma casa, você ter um imóvel para você viver de renda e você ter um fundo imobiliário que você também vai viver de renda. Eu vou trazer as vantagens e as desvantagens de cada um para você e no final do vídeo eu vou dizer qual que é mais vantajoso para mim. Aproveitando, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, também curte essa publicação aqui e também me segue lá no Instagram, @rangelvi. Vamos lá, eu vou te mostrar uma tabela aqui das vantagens e desvantagens de cada tipo de investimento, do imóvel e também do fundo imobiliário. Vou trazer alguns argumentos para mostrar para vocês o que é legal, o que não é legal de cada operação. Vamos lá, vamos aqui na tabela que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, aqui tem uma série de informações que eu acredito que seja interessante vocês saberem. Vamos lá, vamos começar. Fundo imobiliário e imóveis. Investimento inicial do fundo imobiliário é muito baixo. Hoje, a partir de R$ 100, você já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário. E hoje, para você comprar o imóvel, ele tem um investimento inicial muito alto. Hoje você tem que desembolsar aí 250 mil, 300 mil de uma vez, então não é qualquer pessoa que tem. Então, é um investimento muito alto. Você não consegue comprar uma casa, por exemplo, por 10 mil, 15 mil. Já no fundo imobiliário, você consegue investir no fundo com R$ 10 mil. Outra coisa, ITBI e registro do fundo imobiliário, você não tem essa burocracia. E do imóvel você tem. Você comprou um fundo imobiliário, simplesmente você vai entrar no home broker, você vai dar a ordem de compra lá e você comprou o fundo. Pronto, já é seu. Você não tem mais que registrar no seu nome, você não tem que ir no cartório, nada desse tipo. Agora, quando você compra o imóvel, você tem isso. Você tem que pagar o ITBI porque você vai transferir esse bem para o seu nome, você tem que pagar as custas cartorais, então tem toda uma série de gastos que você tem quando você compra uma casa e quando você compra o fundo você não tem. Outra coisa, IR do rendimento mensal. No fundo imobiliário você não tem. O fundo imobiliário, você é isento de imposto de renda. Então, o valor de aluguel que os fundos pagarem para você não tem tributação nenhuma. E quando você tem a sua casa, você tem a tributação. Você vai entrar lá na tabela de imposto de renda. A alíquota que você vai pagar vai depender do valor que você vai receber. Então você tem essa desvantagem na casa, que você paga imposto de renda, e que no fundo imobiliário você é isento nesse tipo de operação. Você não paga nada de imposto de renda. Outra coisa, diversificação de imóveis. No fundo imobiliário você tem e no imóvel você não tem. Por que no fundo imobiliário você tem? Você comprou uma cota de um fundo e esse fundo ele tem vários imóveis. Às vezes ele tem eu vou dar um exemplo de um fundo imobiliário que investe em galpões logísticos. Ele pode ter 8 galpões logísticos. Então, quando você compra uma cota dele, significa que você tem participação em 8 galpões logísticos. Então, você está extremamente diversificado em imóveis. E quando você tem a sua casa, não, você só tem aquela casa. Você comprou uma casa, você tem essa casa, você não está diversificado. Então, você tem um risco muito maior nesse tipo de operação. Outra coisa, a burocracia. O fundo imobiliário é baixo, imóvel é alta, como eu disse. Você simplesmente vai comprar uma cota do fundo imobiliário, você vai entrar na sua corretora, comprou a cota e já era, zerou. Você não tem mais nenhuma burocracia para fazer. Já o imóvel não, é como eu disse, você vai ter que ir no cartório, você vai ter que pagar as custas cartorais, você vai ter que negociar com o corretor, às vezes você não consegue chegar em acordo com o corretor, então tem uma série de burocracia em relação ao imóvel que no fundo imobiliário não tem. Outra coisa, gestão profissional, fundo imobiliário tem e o imóvel não. Você, quando você compra a cota do fundo, significa que você está terceirizando o seu dinheiro para uma administradora administrar ele. Então essa administradora ela vai fazer toda a gestão do fundo, ela vai cobrar cliente que não está pagando, ela vai fazer análise dos clientes que
querendo contratar, querendo alugar os imóveis para ver se não vai sofrer risco de calote, ela vai fazer uma gestão de seguro dos imóveis que tem, então tem toda uma gestão profissional por trás. Se algum inquilino processar o fundo, a administradora que vai contratar um advogado para defender nessa situação, então você não tem essa dor de cabeça em relação a isso. Tem você terceiriza toda essa gestão. Quando você tem imóvel, não, é você com o inquilino. O inquilino quer te processar, você que vai ter que ir atrás do advogado e contratar ele. O inquilino não está pagando você que vai ter que ligar para ele, cobrando ele, você não está pagando, tal. Então, no fundo não, você terceiriza toda essa gestão. Liquidez do fundo imobiliário é alto e do imóvel é baixo. Fundo imobiliário é alto por quê? Isso é negociado lá no home broker da sua corretora. Se você tem 300 mil e você comprou alguns fundos que são extremamente líquidos, que têm liquidez, você pode vender amanhã. Você deu na sua cabeça que você não quer mais investir em fundo imobiliário, você vai fazer a ordem de venda dos fundos que você tem, e se alguém quiser comprar, você recebe o dinheiro. Então, tem uma liquidez alta. Simplesmente deu estralo na sua cabeça, você vai lá e vende, e a chance de você vender é muito alta. Já o imóvel, a liquidez é baixa. Porque não é de uma hora para outra que você consegue vender uma casa de 300 mil, uma casa de 400 mil. Às vezes leva tempo, leva 1 mês, 3 meses, 5 meses, 6 meses, e muitas vezes você está precisando do dinheiro para daqui uma semana. Então, tem esse problema o imóvel quando você tem um único imóvel e o imóvel não tem liquidez. Aí ele está lá. Pode ser que você venda, mas em quanto tempo? Já o fundo imobiliário não. Você tem essa facilidade de vender ele rápido. Inadimplência do fundo imobiliário é baixa, porque a empresa que faz essa aluga para outra empresa, a administradora do seu fundo que aluga para outra, ela faz todo um estudo para ver se essa empresa não corre o risco de não pagar. Então a inadimplência é muito baixa. E outra coisa, você tem um fundo que tem 10 galpões. Se um galpão não pagar, você recebeu de 9. Então, tá beleza. Agora, se você tem uma casa e esse inquilino não pagou você tá com uma inadimplência de 100%. Então, o risco também é maior, né? Como você não está diversificado, o risco é bem maior. E também a diversificação de locatários. O fundo imobiliário tem, o imóvel não tem. Como eu disse, você tem dentro de um fundo 10 galpões logísticos, são 10 empresas diferentes que estão lá. Então você está diversificado de locatário. Pode ser que um esteja mal financeiramente, mas os outros 9 estejam bem. Então você tem essa diversificação, que é muito bom para a sua carteira. Quando você faz uma gestão de fundo imobiliário, quanto mais diversificado você for, menos risco você corre. Agora, quando você tem seu imóvel, como eu disse, você não tem essa vantagem da diversificação. Você tem um imóvel, você tem um inquilino. Se der algum problema com ele, já era. Infelizmente já era. Você vai ter que brigar com ele, você tem que vai na justiça. Então você não tem essa diversificação que no fundo imobiliário você tem. Agora eu vou falar para você qual que eu acho mais vantajoso, mas isso na minha percepção, no que eu acho mais interessante. Eu acho bem mais interessante você construir uma carteira de fundo imobiliário para você viver de renda no futuro. Significa que eu não preciso ter imóvel, é desnecessário ter imóvel? Não. Se você, do outro lado, acha que para o seu perfil de investidor é o seu sonho comprar 3 casas para viver de aluguel, tudo bem, eu te entendo. Mas eu te trouxe aqui alguns argumentos que eu quero colocar uma pulguinha atrás da sua orelha para você analisar. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Na minha percepção, na minha ótica, na minha opinião, eu acho que é melhor ter um fundo imobiliário, criar uma carteira de fundo imobiliário, porque você vai estar bem mais diversificado, você vai ter a inadimplência baixa, você vai ter liquidez para sua carteira e eu acho que a maior vantagem é você ser isento de imposto de renda quando você recebe os seus dividendos mensais. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, curte esse vídeo aqui, me segue lá no Instagram, @rangelvi, que eu espero vocês até o próximo vídeo.